Por bondade, onde você estiver, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, o capítulo 22. Primeiro livro dos Reis, o capítulo 22. Enquanto você procura, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero estender a minha saudação muito especial a você, onde quer que você esteja, na sua casa, na casa de amigos, é claro, né? Respeitando todas as limitações. E de uma forma especial eu quero agradecer, eu quero estender a minha saudação aos membros aqui da Igreja do Marco e também do Distrito de São Brás. E de uma forma especial ao meu querido amigo Vieira e ao meu amigo Nogueira, que hoje estão completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe todos vocês. Primeiro livro dos Reis, o capítulo 22. Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por todo o teu cuidado, por todas as bênçãos que nós já recebemos das tuas mãos no dia de hoje. E agora, com a tua palavra aberta, nós pedimos, Senhor, nós imploramos a presença do teu Santo Espírito na nossa mente, no nosso coração, para que a tua palavra entre, Senhor, e promova no nosso caráter a transformação tão necessária. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Primeiro livro dos Reis, o capítulo 22, a partir do versículo 5. E a Bíblia fala o seguinte: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale assim o rei, não fale o rei assim. Esse episódio aconteceu aproximadamente 850 anos antes de Cristo. O reino de Israel já havia sido dividido, a parte de cima, o reino do norte, Israel tinha como rei Acabe, e a parte de baixo, o reino do sul, Judá, tinha como rei Josafá. Acabe, o rei de Israel, e Ben-Hadad, o rei da Síria, eles eram inimigos. Mas enquanto eles lutavam, estava se levantando no mundo um outro poder, o poder da Assíria, sob o comando de um indivíduo chamado Salmaneser. Como a Assíria estava crescendo, Acabe se alia a Ben-Hadad para lutar contra a Síria. E depois de 3 anos, onde não há batalha entre Israel e Síria, Acabe e Ben-Hadad, então, Hadad fala assim: Olha, há muito tempo os sírios tomaram de nós uma cidade, Ramote Gileade, e eles falaram que iam devolver, mas eles não devolveram, então agora eu quero ir lá tomar a cidade. Mas nesse intervalo, chega em Israel para visitar Acabe Josafá, o rei de Judá, e eles eram meio aparentados. O filho de Josafá, chamado Jeorão, havia se casado com a filha de Acabe, Atalia. Então Josafá e Acabe tinham um certo parentesco.
E Josafá vai lá visitar e Acabe fala assim: Josafá, eu quero combater Ben-Hadad, eu quero tomar Ramote e Gileade de volta. E aí Josafá fala assim: olha, eu vou contigo. Mas primeiro, vamos consultar um profeta do Senhor? E aí Acabe chama 400 homens. E aqueles homens começam a profetizar. E aqueles homens falam assim: não, Acabe, pode ir, porque o Senhor vai entregar nas tuas mãos o rei da Síria, Ben-Hadad. E depois que os profetas falam, Josafá não está satisfeito com aquela resposta. Josafá conhecia a história de Acabe. Não muito tempo antes disso, Acabe tinha levado para o Monte Carmelo alguns profetas, e lá o profeta Elias havia destruído todos os enganos pregados por aqueles profetas falsos. E agora 400 profetas dizem: Acabe, pode subir que o Senhor vai entregar nas tuas mãos. Mas Josafá não está satisfeito. Josafá fala assim: Acabe, não tem mais ninguém para a gente consultar em nome do Senhor? Eu imagino que Acabe nessa hora deve ter temperado a garganta, colocado a mão na cabeça e pensado assim: olha, Josafá, tem um indivíduo, mas eu não gosto dele. Na realidade, eu odeio aquele indivíduo, porque ele nunca fala para mim o que é bom. Ele só fala o que é mal. E aí Josafá: não fala assim, Acabe. Manda chamar o homem lá. Então Acabe chama o seu servo chamado Zedequias, filho de Kenaana, e Zedequias vai lá buscar Micaías. E quando Zedequias chega perto de Micaías, fala o seguinte: Micaías, o rei está consultando lá uma coisa, e todos os profetas estão falando para ele o que ele quer ouvir, aquilo que é bom. Aquilo que é bom. E Micaías dá uma resposta tremenda para Zedequias. Acompanha comigo aí o versículo 14. Nós estamos no primeiro livro dos Reis, o capítulo 22, o versículo 14. Respondeu então Micaías, respondeu para Zedequias: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Zedequias, como todo servo, ele não queria desagradar o rei Acabe. Então ele falou para Micaías: fala o que é bom para ele, fala o que ele quer ouvir. Já tem 400 pessoas falando uma coisa só, fala a mesma coisa. Mas Micaías era um homem que não se dobrava para o rei, não o rei da terra. Micaías era um homem que não se incomodava em ir numa direção oposta à multidão. Micaías tinha uma preocupação: falar aquilo que Deus, o Deus do céu, o Rei soberano, queria que ele falasse. Acompanha comigo a história a partir do versículo 15. E vindo ele ao rei, o rei Acabe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Micaías lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então Acabe lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse Micaías: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Zedequias chega com Micaías, está lá Acabe, está lá Josafá, ambos sentados, com as suas vestes, a sua pompa real, e à frente os 400 profetas dizendo o que eles queriam ouvir. E quando Acabe pergunta para Micaías: Micaías, devo ir ou não? Micaías fala assim: sobe.
Mas essa resposta é interessante, que Acabe não aceitou. Acabe falou assim: não, só fala comigo o que for verdade. O que for verdade. E aí Micaías dá a resposta do Senhor: não vai, porque Deus não é contigo. Quando eu leio essa história, eu fiquei perguntando assim, quando eu li, por que Micaías, na primeira vez que o rei Acabe perguntou, ele falou a mesma coisa que os outros profetas? E aí eu fui pesquisar e revi outros momentos da relação de Micaías com Acabe, e li um pouco mais a história dos reis. Micaías, quando respondeu para Acabe, Micaías estava sendo irônico. Eu vou dar um exemplo aqui, que vai ficar bem fácil de você entender. Eu sei que isso não acontece na sua casa. Eu sei que ninguém nunca viu isso, mas você vai entender. Imagina que chega um sábado à noite e o marido quer jogar bola, quer ir para o futebol com os amigos. Mas a mulher se preparou e quer ir para o shopping. O marido quer ir jogar bola com os amigos e a mulher quer ir para o shopping. A propósito, nesse momento nem pensar ainda, hein? É só um exemplo. E a mulher está se arrumando e o marido está na sala e coloca o short, coloca a camiseta, coloca a meia, o tênis, e a mulher se arrumando. Ela quer ir para o shopping com o marido, mas o marido quer ir jogar bola. E aí, mas o marido sabe disso. Aí o marido faz uma pergunta assim: amor, posso ir jogar bola? E ela fala assim: vai. Ela está dizendo para ele ir. Em outras palavras, ela está falando assim: ó, se você arredar o pé de casa, tempos angustiosos sobrevirão sobre ti. Foi isso que Micaías fez com Acabe. Quando Acabe perguntou: vou ou não vou? Micaías falou assim: vai, para você ver o que te acontece. E Acabe percebeu. E Acabe chega e fala para Micaías: Micaías, só fala o que Deus mandar tu falar. E aí Micaías tira de cena a ironia, tira de cena qualquer outra situação, olha nos olhos de Acabe e fala: Acabe, não vai, Deus não é contigo. E se você for, o povo vai voltar como o cachorro que não tem dono. Quando Acabe ouve aquelas palavras sérias, firmes, palavras de autoridade, eu imagino que a barriga de Acabe ficou gelada. Mas ainda assim Acabe olha para Josafá e fala assim: está vendo, Josafá? Ele nunca fala o que eu quero ouvir, ele sempre fala o que é mal para mim. Acabe não ouviu a palavra do Senhor. Ele foi para a batalha. E lá na batalha ele se disfarçou de soldado e deixou apenas Josafá vestido como rei. Só que o rei da Síria, Ben-Hadad, falou assim: ó, esqueçam os soldados, eu quero que vocês matem o rei. E aí os capitães chegaram perto do rei, mas era Josafá. A Bíblia diz que Josafá gritou, os capitães perceberam que não era Acabe e deixaram Josafá embora. No versículo 34 aparece uma cena interessante. Um homem, a Bíblia diz que ao acaso, ele pega o seu arco e atira uma flecha para o alto. A flecha vai onde está Acabe, atravessa a armadura de Acabe, e por causa desse ferimento Acabe morreu. Acabe odiava Micaías, porque as palavras de Micaías não estavam em conformidade com seus desejos e caprichos. Acabe queria que Micaías mudasse a mensagem, quando na realidade não era a mensagem de Micaías que vinha do céu que tinha que mudar. Quem tinha que mudar era Acabe. Acabe é o tipo da pessoa que gosta de ouvir aquilo que agrada.
aquilo que satisfaz o ego. Por isso Acabe odiava Micaías e rejeitava a palavra do Senhor. Daqui a pouco nós vamos tocar de novo na história do rei Acabe. Agora eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos, o capítulo 26. Quinto livro do Novo Testamento. O livro de Atos. Você tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e logo em seguida o livro de Atos. Na sua Bíblia o título é Atos dos Apóstolos, mas de fato e de verdade o título poderia ser mudado e poderia ser Atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Atos, o capítulo 26, do versículo 1 em diante. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, felizmente, sobretudo, principalmente, porque tu és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Essa cena aqui aconteceu aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, já da nossa era. E a cidade onde Paulo, Agripa e outras pessoas estavam, a cidade onde aconteceu esse episódio foi na Cesareia. Mais ou menos 2 anos antes, Paulo havia concluído a sua terceira viagem missionária. E quando ele terminou a sua viagem, ele foi a Jerusalém. E chegou em Jerusalém, ele foi ao templo. E lá ele estava contando como tinha sido a sua viagem, estava contando as conversões, como os gentios estavam se convertendo ao Cristo ressuscitado. Só que enquanto Paulo estava no templo falando, veio um grupo de judeus da Ásia que não gostavam da pregação de Paulo, que eram contra aquilo que Paulo pregava, justificação pela fé, salvação pela graça do Senhor. E aqueles judeus chegaram, fizeram uma confusão e queriam bater em Paulo. Então chegaram soldados romanos e protegeram Paulo. Os soldados romanos estavam sob o comando de um indivíduo chamado Cláudio Lísias. E Paulo conversou com aquele romano e falou: olha, eu estou aqui, não tem acusação. E quando o comandante do exército romano ouviu as acusações e ouviu Paulo, ele sabia que Paulo era inocente, não tinha razão para aquela situação. Mas os judeus queriam, alguns judeus queriam de todas as formas tomar Paulo, silenciar Paulo, mesmo que para isso tivessem que matá-lo. Cláudio Lísias, então, pelo sobrinho de Paulo, fica sabendo de um plano e manda Paulo para Cesareia. Na Cesareia, o governador era Félix. E Félix, então, ouve Paulo e entende que Paulo é inocente. Mas Félix, por causa do seu cargo político, ele não queria se indispor com os judeus. Que coisa terrível, não? Nós vivemos em um momento da nossa história onde muitas coisas estão acontecendo semelhantes àquela lá no ano 60 com Paulo. Então Félix mantém Paulo preso por 2 anos. Ele sai, deixa de ser governador da Cesareia e em seu lugar assume um indivíduo chamado Pórcio Festo. E Paulo está lá, Festo então toma conhecimento da situação de Paulo, também considera Paulo inocente, mas no meio do julgamento Paulo apela para falar com César.
O imperador, na época de Paulo, nessa época, anos 60, o imperador do império era Nero. Um dia Festo está na Cesareia, Paulo está preso, e quem vai visitá-lo? Vai visitá-lo o rei Agripa. E esse Agripa aqui é o segundo Agripa. O nome dele, nos livros de história, Herodes Agripa II. Então Herodes Agripa II vai visitar Festo e leva junto sua irmã Berenice. E quando chega lá, Festo fala assim: olha, Agripa, tem um indivíduo aqui numa situação interessante. Ele está sendo acusado pelo povo dele lá, os judeus, ele está sendo acusado disso, daquilo, mas eu conversando com ele e ouvindo as acusações e ouvindo o acusado, eu não vejo nada para acusá-lo. E eu preciso enviá-lo ao César, a Nero, porque ele apelou para Nero. Só que eu não sei o que eu vou escrever aqui para que ele chegue lá. Como é que eu vou mandar alguém acusado e não tem nenhuma acusação? Eu gostaria, Agripa, que tu ouvisse esse homem junto comigo e até me ajudasse a escrever alguma coisa sobre ele. Ele fala isso num dia, no outro dia, então, Agripa se coloca no lugar junto com outras pessoas, sua irmã Berenice, que segundo a história, Agripa II tinha uma relação incestuosa com a sua irmã, totalmente reprovada pelo Deus do céu. E depois que aquela pompa está ali, e o rei, e aquelas roupas luxuosas, eles mandam chamar a Paulo. E é exatamente o que nós acabamos de ler aqui no capítulo 26 de Atos, o versículo 1 ao versículo 3. E Agripa fala para Paulo assim: Paulo, você pode se defender, você tem a palavra. E Paulo fica feliz. E Paulo fica de uma forma especial, mais feliz, quando ele vai falar com Agripa, do que quando ele falou com Félix e com Festo. Porque Félix e Festo, eles eram cidadãos romanos, conheciam um pouco da cultura, dos costumes, das tradições dos judeus. Mas quando Paulo vai falar com Agripa, ele fala com um homem que conhece os judeus. A bisavó de Agripa II se chamava Mariane, ela era judia. Então agora Paulo vai falar como se fosse de um judeu para outro judeu. E isso facilitava o entendimento, com certeza. E a partir do versículo 4, Paulo começa a fazer um sermão maravilhoso. Paulo devia ser um pregador espetacular, não por causa dele, mas por causa da mensagem que ele trazia. E ele começa a falar desde a sua infância: olha, eu sou fariseu, da seita mais rigorosa, eu perseguia os cristãos, eu fiz muitos cristãos renunciarem à fé, eu participei do assassinato de muita gente, e isso é verdade. Quando o diácono Estevão estava sendo apedrejado, quem estava segurando o terno, o sobretudo do povo para jogar as pedras, era o jovem Saulo, à época. Mas aí Paulo continua o seu sermão e fala assim: um dia eu estava indo para Damasco, e era meio-dia, e eu tinha carta de autorização dessas autoridades que hoje me acusam. Eu tinha carta para ir lá perseguir os cristãos. Só que, num determinado momento da viagem, ao meio-dia, ele fala aqui, apareceu uma luz. E tanto eu, Paulo, quanto os que estavam comigo, nós caímos no chão. Todo mundo viu a luz. Mas eles não entenderam, e aquela luz falou comigo: por que está me perseguindo? Por que você me persegue? E eu perguntei: quem és tu? E ele se identificou, ele se apresentou para mim, era Jesus Cristo, aquele que há alguns anos fora criminalmente julgado e considerado réu, culpado.
aquele que foi pendurado no madeiro, numa sexta-feira, descansou no túmulo no sábado, mas no primeiro dia da semana, no domingo, ressuscitou, vencendo a morte. Eu falo sobre isso, eu prego sobre isso, e eu não posso me calar, Agripa, porque ele falou comigo diretamente, e eu preciso falar do que eu vi. Quando Paulo estava pregando, de repente Festo se levanta e fala assim: Paulo, você está louco, as muitas letras te fazem delirar. Acompanha comigo aí, a partir do versículo 24. Dizendo Paulo estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Quando Festo interrompe Paulo, ele estava sendo sincero. Para a cabeça, para o pensamento romano de Festo, aquilo que Paulo estava falando era muito para ele suportar. Alguém que morreu, ressuscitou e agora fala do céu. Festo realmente achava que Paulo estava louco. Ele foi sincero nas suas palavras. Mas Paulo, com equilíbrio, com sensatez, com bom juízo, fala assim: Festo, excelentíssimo Festo, eu não estou louco, eu estou falando a verdade. E a partir do versículo 26, Paulo agora se volta diretamente para um indivíduo. Acompanha comigo. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porque nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Agripa sabia que tudo que Paulo estava falando era verdade. Agripa, ele vinha de uma linhagem de Herodes, e a família dele vinha tentando destruir o cristianismo desde a sua semente, desde Jesus. O bisavô do rei Agripa II foi Herodes o Grande. Quando você lê os evangelhos, o nascimento de Jesus foi marcado por uma carnificina de crianças do sexo masculino com menos de 2 anos. Essa ordem para matar aquelas crianças inocentes tinha sido dada pelo bisavô do rei Agripa II, Herodes o Grande. O tio-avô de Agripa II, chamado Herodes Antipas, foi o homem que mandou decapitar João Batista. Quando João Batista disse para ele: você está em pecado, Deus não aprova o que você faz. O pai de Herodes Agripa II, o pai dele, Herodes Agripa I, foi o rei que mandou encarcerar Pedro e Tiago. Pedro foi liberto, mas Tiago foi martirizado. Foi ele quem mandou matar o apóstolo Tiago. Não o Tiago que escreveu a epístola, o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. O Tiago que escreveu a epístola, ele era filho de José, irmão de Jesus por parte de pai. Então, enquanto Paulo estava pregando, o rei Agripa II estava relembrando tudo isso. E ele estava relembrando como a sua família tinha tentado destruir aquele homem, Jesus Cristo, os seus ensinamentos, os seus seguidores, e como não tinha conseguido. E ao ouvir Paulo agora, face a face, o rei Agripa II, ele sabia que Paulo estava falando a verdade. Pela lembrança dos acontecimentos da sua família, o rei Herodes Agripa II
tinha convicção profunda da verdade. Mas a sua resposta ao apelo de Paulo, quando ele diz: por pouco me persuades a me fazer um cristão, tem uma explicação. O orgulho, a vaidade, o luxo e uma vida de adulações pesaram mais para Herodes Agripa II do que o convite do Senhor. As coisas desse mundo pesaram mais para ele do que o convite do Senhor. Herodes Agripa II representa aqui aquelas pessoas que quase se converteram, aquelas pessoas que falam: na próxima vez eu vou, aquelas pessoas que falam: daqui a pouco eu paro para estudar, para conhecer melhor o Senhor. Pessoas que preferem as coisas desse mundo do que aceitar o convite do Senhor. Acabe rejeitava o Senhor porque a mensagem de Deus era diferente da sua mensagem. Ele queria andar segundo os desígnios do seu coração, segundo os seus caprichos. Herodes Agripa quase se converteu e ficou totalmente perdido por este relato, porque ele preferia o luxo, a pompa e as coisas desse mundo. Acabe, Agripa, agora você e eu. Deus tem uma mensagem para a gente hoje. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no livro do Apocalipse. O último livro da Bíblia, Apocalipse, o capítulo 14. Apocalipse, o capítulo 14. Versículo 6 e versículo 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa aqui é a primeira mensagem angélica. Anjo em profecia é mensageiro. Pastor, me explica melhor, eu vou ver um anjo me falando isso? Não. Todas as vezes que você ouve alguém convidando você a se voltar para o Senhor, essa pessoa é um mensageiro do céu. Esse evangelho eterno aqui é o evangelho que nunca muda. É o evangelho que diz que sem a graça do Senhor nós somos nada, somos condenados à morte porque somos pecadores. E a mensagem é: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Temei aqui tem o sentido de reverenciar, prestar homenagem, prestar adoração. A quem você tem adorado? A quem você tem temido? Na mensagem fala de juízo. E existe um engano na Bíblia, um engano no mundo que tem crescido e tem levado muitas pessoas para longe do Senhor. Existem pregadores pelo mundo afora que só pregam sobre o amor, a graça, a misericórdia de Deus, e isso é real, isso é grandioso, e é maravilhoso falar sobre isso. O amor de Deus, o amor infinito, a graça que nós nem sequer entendemos, somos convidados a aceitar, e a misericórdia, as multidões das misericórdias do Senhor, que todos os dias se renovam. Que coisa maravilhosa, que coisa bendita, obrigado, Senhor. Mas a Bíblia também fala da ira de Deus, da justiça. A Bíblia fala do juízo e nós acabamos de ver.
O problema é que muitas pessoas só querem ficar desse lado e conhecem um Deus manco. Não param para conhecer o Deus na sua inteireza, como Ele se apresenta na sua palavra. Um Deus que ama o homem e fez e faz e fará tudo para salvar o miserável, o pecador como eu e você. Mas um Deus que odeia, que abomina totalmente o pecado, o pai do pecado e as coisas relacionadas ao pecado. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O profeta Daniel, do Antigo Testamento, no capítulo 7 e o capítulo 8, falam sobre juízo. E quando nós estudamos essa profecia na Bíblia, nós entendemos que desde o dia 22 de outubro de 1844 está acontecendo esse juízo, onde cada pessoa no mundo, na terra, está passando diante de Deus. Certa vez eu conversei com alguém e a pessoa falou assim: pastor, mas negócio de juízo, julgamento é coisa do Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, quando Jesus fala que Ele vai subir, e quando Ele subir, Ele vai enviar o Consolador, Ele fala assim, Ele vem para falar do pecado, da justiça e do juízo. Quando você vai à segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, versículo 10, Paulo fala assim, Paulo, apóstolo dos gentios, e quem mais fala na graça no Novo Testamento? E Paulo fala assim, porque vai chegar a hora que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus, o tribunal do Senhor. Muitas pessoas associam essas palavras a palavras de apreensão, de tristeza, mas elas não são. Elas são palavras de amor. Elas são palavras de um Deus que fala assim, filho, vai acontecer isso, isso e isso. Fica perto de mim, que você vai bem. Em Romanos, o capítulo 8, versículo 1, Paulo fala assim, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O juízo é necessário. Porque é no juízo que Deus vai julgar todas as maldades, todos os malfeitores que têm assolado a humanidade. E é no juízo que Deus vai fazer justiça para você que anda com Ele, para mim que tenho a vida nas mãos dEle. Aí agora alguém pode perguntar, temei a Deus, mas que Deus é esse? O final do verso fala assim, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E você pode ir comigo rapidamente no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11, Êxodo capítulo 20, é o texto da Bíblia que contém os 10 mandamentos. A única parte da Bíblia que Deus não inspirou ninguém para escrever. Ele mesmo escreveu com o seu dedo, dada a importância, a relevância dos 10 mandamentos. Se você hoje, não importa a sua religião, não importa se você está me ouvindo hoje no sábado de manhã, ou se vai estar ouvindo em outro momento, em algum momento futuro, não importa a sua religião, se você hoje sabe que não pode matar, que não pode ser desonesto, se você tem valores morais e eles te dizem para não adulterar, isso foi extraído dos 10 mandamentos, é ordem direta do Deus eterno. Mas é impressionante como muitas pessoas estudam os 10 mandamentos de forma seletiva. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu quero, isso eu quero, isso eu não quero. E tem 2 mandamentos, dos 10 mandamentos, que por séculos, milênios, eles têm sido pisados, lançados por terra. O 2º mandamento, você pode acompanhar, está no capítulo 20 do Êxodo, a partir do versículo 4, não farás para ti imagem de escultura. Esse é o 2º mandamento. O 4º mandamento, que identifica o Deus lá do Apocalipse, que nós devemos temer e dar glória.
porque Ele fez os céus e a terra. Está aqui no 4º mandamento, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, do versículo 6 ao versículo 7, nos convida a adorar a Deus, nos convida a reverenciar a Deus, e nos convida para fazermos isso não da boca para fora, mas fazermos isso com inteireza de coração, de espírito, entregando para Ele a nossa submissão, a nossa obediência total, não seletiva, a nossa obediência como Ele determina que deve ser. Versículo 8, segunda mensagem angélica, seguiu-se outro anjo ao segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. Apocalipse 14, 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Aqui, quando eu leio esses 2 versos, essas 2 mensagens angélicas, na minha mente vem assim, aviso de amor. Todo e qualquer sistema religioso que não seja fundamentado na Bíblia, em toda a Bíblia, vai cair. Se porventura você conhece alguém, ou se você acredita na imortalidade da alma, essa doutrina não é bíblica. Não existe na Bíblia alma imortal. A Bíblia diz que só tem uma pessoa imortal, e é o Deus Criador, que é a própria vida. Milhões de pessoas têm sido enganadas por doutrinas que são agradáveis, iguais àqueles profetas na época de Acabe, que falam coisas que agradam o ouvido, satisfazem o coração, mas são coisas diferentes daquilo que Deus fala em sua palavra. A terceira mensagem diz: vai chegar um tempo que haverá no mundo uma marca, que a Bíblia chama de marca da besta. Para entender a besta, precisamos voltar ao capítulo 13 do Apocalipse. Mas eu vou simplificar para você. A marca da besta será um dia o mundo ser convidado, ser forçado a guardar o dia do domingo. Em contrapartida, o selo de Deus estará sobre aqueles que rejeitarem totalmente domingo e se colocarem e continuarem a guardar o dia que Deus separou. Nós lemos nos mandamentos: lembra-te do dia de sábado. Ezequiel 20, o versículo 12, o versículo 20, Deus fala assim: eu vou dar os meus sábados para vocês, porque eles servirão de sinal entre mim, o Deus soberano, o Altíssimo, e entre vocês, para que todo mundo saibam que eu sou o seu Deus e que vocês são o meu povo. E a Bíblia diz que aqueles que aceitarem guardar o domingo e rejeitarem o sábado vão beber o cálice da ira de Deus. Pastor, essa mensagem, essa palavra é muito dura, mas ela está na Bíblia. Ela é real. E no tempo certo, Deus vai fazer o que Ele fala. O versículo 12, Apocalipse 12, Apocalipse 14, o versículo 12.
Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você e eu estamos vivendo um momento da história, para nós, novo. Você nunca viu uma pandemia como essa. A nossa geração nunca viu isso. Nós nunca vimos o mundo parar por causa de um vírus. A história diz que no passado aconteceu coisas semelhantes, mas nós estamos vivendo isso pela primeira vez na nossa história. O mundo todo está em polvorosa e, como se não bastasse a crise na saúde, o mundo está submerso e cada vez afundando mais numa crise financeira, e nós no Brasil e agora o mundo todo vivendo uma crise política. Ninguém sabe o que é verdade, ninguém sabe o que é mentira, ninguém sabe para onde vai. E tudo isso faz parte do pacote que Jesus deixou na sua palavra, falando assim: olha, quando eu tiver para voltar, essas coisas estarão acontecendo, fica vigilante, olha para cima, porque eu estou voltando. Jesus está voltando. Maranata, o Senhor logo vem. Quando a Bíblia fala de sinais, na minha mente vem um exemplo bem paraense. Eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes sejam aqui de Belém do Pará, mas quem não é também vai entender. Nós, paraenses, sabemos que logo depois do almoço, quando o céu começa a ficar escuro, o que vai cair do céu? Se você falou chuva, você não é paraense. Vai cair um toró. Vai cair um toró. O sinal de que está vindo um toró é o céu ficar escuro. O sinal de que Jesus está voltando é todo esse caos na política, na relação entre marido e mulher, na relação entre os pais e os filhos, na relação entre os seres humanos, a falta de amor, o racismo. Coisas terríveis que têm comovido toda uma sociedade, têm comovido a humanidade. Tudo isso são sinais de que Jesus em breve vai voltar. Algumas pessoas ouvem isso e fazem como Acabe. Essa mensagem não é boa para mim, porque elas querem ouvir algo que agrade o coração, os ouvidos. Elas querem que a mensagem mude, quando de fato quem tem que mudar é a pessoa. Outras pessoas ouvem essa mensagem e pensam e respondem como Agripa 2. Quase que eu me convenço, mas as coisas do mundo são mais importantes. A pergunta é: como você, querido, como você vai responder a essa mensagem? Eu respondo a essa mensagem dizendo: Senhor meu Deus, eu estou aqui. Faz na minha vida o que tu bem entenderes. Eu aceito o sacrifício salvífico de Cristo na cruz. Eu acredito na sua ressurreição, que coisa maravilhosa. Eu acredito no seu ministério sacerdotal hoje como advogado no juízo do céu. E eu acredito, espero, aguardo e prego a sua breve volta. Eu estou aqui, faz em mim a tua vontade. É esta a tua decisão? É esta a tua resposta? Nós estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. Essa pandemia tem mostrado para a humanidade quão frágeis nós somos, quão vulneráveis nós somos. E para a pandemia não tem país superpotência, não tem país de terceiro mundo, não tem nada disso. Tem uma humanidade frágil que precisa de alguém forte para socorrê-la. E esse alguém é o Deus, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Você aceita o convite do Senhor? Vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai eterno, muito obrigado pela Tua Palavra. A Tua Palavra
ela entra na nossa vida, como Paulo diz, e ela vai identificando os pensamentos, ela vai separando as coisas, ela vai transformando, ela vai criando em nós, despertando em nós um senso de compromisso contigo, um senso de decisão de nos submetermos a Ti a cada instante. E hoje na Tua palavra nós fomos convidados a Te adorar. Nós fomos convidados, Senhor, a deixarmos toda e qualquer doutrina que não está fundamentada na Tua palavra. Nós fomos convidados a abandonar essas coisas. Que a nossa vida seja dirigida, seja guiada por aquilo que Tu nos fala através da Santa Escritura. Por favor, ó Deus, alcança cada pessoa, alcança cada lar e entrega a Tua paz, e entrega a Tua graça. É o que nós Te imploramos no nome de Jesus. Amém.